paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo depois que você concluí-lo para os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Porém, agora vamos estudar a palavra de Deus. Sempre lembrando que a sua parte é abrir o coração. Por quê? Porque hoje a palavra de Deus está muito poderosa. E nós vamos estudar a carta aos Efésios. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, diz o seguinte, acompanhe comigo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Como você tem andado ultimamente? É isso que o Espírito Santo vai fazer você refletir, ponderar. Por quê? Porque se lá atrás, há mais de 1000 anos, o Espírito Santo já estava mostrando ao apóstolo Paulo que os dias eram mais, quanto mais nos dias de hoje. Muito mais os dias são maus ultimamente. Principalmente com esse vírus, mas não especificando somente nisso. Porque o amor está esfriando, porque não tem mais o sentimento natural do ser humano um para com o outro, porque pais não têm amor para com os filhos não têm mais amor para com os pais, o respeito está acabando, ou seja, ultimamente os dias estão totalmente mal. E aí a pergunta que o Espírito Santo faz a você e a mim, e como nós estamos andando? Como pessoas nécias ou como pessoas sábias? Como que é uma pessoa nécia? Aquela que ignora a voz de Deus, aquela pessoa que é ignorante quando se refere às coisas de Deus. Ela endurece a si mesma para não dar ouvidos ao que Deus fala, ao que Deus instrui. Ela é ignorante a respeito do Evangelho de Jesus. Ela não quer saber, ela não dá a mínima, ela não se interessa. Então ela está andando como nécio, ela não está ponderando a respeito da eternidade, para onde vai o espírito dela, a alma dela. E uma pessoa assim vai ter a frustração eterna, que é o quê? A morte eterna. E depois que a carne dela voltar ao pó, essa pessoa receberá a condenação eterna, que é o lago que queima com fogo e enxofre. Por isso que o Espírito Santo nos exorta hoje a atentarmos prudentemente a como nós estamos andando. Como você tem andado? Você e eu, nós temos que andar como sábios. E como que é uma pessoa sábia aos olhos de Deus? É aquela pessoa que ouve a palavra dele, considera tudo a respeito do reino dos céus. Ela pondera tudo considerando a vida eterna dela. Ela considera tudo a respeito da salvação dela. Isso é uma pessoa sábia, uma pessoa que pondera tudo considerando a salvação dela. Porque dessa forma ela vai andar nessa terra de maneira sábia, de maneira inteligente, caminhando em direção à vida eterna com Deus. Então, nós não podemos cair no erro de ignorar o Evangelho de Jesus. Nós estamos vendo nitidamente todos os sinais. Só pessoas que querem fingir que não vê é que estão ignorando isso. Nós não podemos andar como nécios. É isso que o Espírito Santo quer nos passar. Nós não podemos ignorar o que Jesus fez lá na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, nos justificando na morte dele. E não podemos também ignorar o que ele ressuscitou ao terceiro dia, comprovando que vai ter vida eterna. Não, nós não podemos ser ignorantes, não podemos ser nécios. Temos que ser sábios e crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho de Jesus, crer no sacrifício dele e na ressurreição dele. Por quê? Porque assim nós estaremos justificados diante do Pai. E depois que a nossa carne voltar ao pó, nós receberemos a coroa da vida eterna. Ou seja, nós receberemos a entrada para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então, o que você quer?
morte eterna ou vida eterna. Basta você escolher ser sábio, crer em Jesus Cristo e não se prender às coisas deste mundo. Porque quem se prende às coisas deste mundo, às coisas passageiras, andará nessa terra como nécio, ou seja, ignorará as coisas que vêm de Deus, não dará ouvidos à voz de Deus. E aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus estão caminhando em direção à morte eterna. Vamos dar ouvidos à voz de Deus, obedecer, crer nela, e assim nós estaremos andando como sábios, aproveitando bem o tempo nesses últimos dias que são maus. É isso que o Espírito Santo queria falar conosco. Faça isso e seja uma pessoa sábia nessa terra, e assim você aproveitará muito bem o seu tempo caminhando em direção à vida eterna. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.